Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, estamos aqui hoje, nesse domingo ensolarado, para mais uma Escola Bíblica Dominical. A gente hoje vai falar sobre Rispa, é a nossa lição de número 9. Rispa é uma mulher que aparece apenas em um capítulo da Bíblia, porém a atitude que ela teve vai nos ajudar muito para a gente compreender como agir nos dias de hoje. Vai nos dar várias dicas. Amém? Então, vamos lá. Bom, para a gente começar a aprender um pouquinho sobre as atitudes de Rispa, vamos lá em 2 Samuel, capítulo 3. Vamos ler os versos 7 e 8. Depois a gente vai lá em 2 Samuel 21 e vamos ler do verso 1 até o verso 14. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 3, versos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu, cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, e teus irmãos e teus amigos, e te entreguei nas mãos de Davi, e tu, hoje, buscas motivos para me arguires, porque causa da maldade de uma mulher. Amém? Bem, vamos ler agora 2 Samuel 21. Eu vou ler apenas um pequeno trecho para que a gente possa entender sobre o que a gente vai falar. Então, 2 Samuel 21, a partir do verso 1. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. Então chamou o rei os Gebionitas e lhes falou: Ora, os Gebionitas não eram os filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel de Judá. Bom, o que esses dois versículos mostram para a gente? Mostra o seguinte: Israel passava por 3 anos de fome. E aí, Davi recebe do Senhor a seguinte mensagem: o motivo dessa fome foi que Saul descumpriu aquilo que ele tinha prometido. Ele atacou os Gebionitas, assolou os Gebionitas. Amém? E esse motivo gerou essa fome. Então, para que o povo comandado por Davi, o povo de Israel, não passasse mais fome, ele foi perguntar aos Gebionitas o que eles queriam para que essa maldição, vamos dizer assim, acabasse. E aí os Gebionitas vão pedir o seguinte: a gente vai querer 7 homens da casa de Saul. Isso está lá no verso 5. Então abram aí, 2 Samuel 21, no verso 5. Disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum Israel. Verso 6. De seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Então os Gebionitas pediram 7 homens da casa de Saul para que fossem enforcados, já que Saul, que foi a pessoa que o rei que assolou, vamos dizer assim, os Gebionitas. Então, no verso 7 diz o seguinte: ele vai nos dizer quem foram esses 7 homens que foram escolhidos. O rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. E aí sim, no verso 8 ele diz:
Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, e que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. Então, Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa que Davi deu para que eles fossem enforcados pelos Gibeonitas. Além deles, os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Bom, então esses foram os 5 homens que Davi deu aos Gibeonitas para que eles fossem enforcados, né? O que a gente presta atenção nisso daqui? Tudo isso aqui é o Velho Testamento, né? Então a gente não vivia no tempo da graça como a gente vive hoje. Lá eles viviam no tempo da lei, e a lei era essa, né? Bem diferente do que a gente tem hoje. Então, para acabar com essa maldição, Davi perguntou aos Gibeonitas o que eles queriam, e eles pediram 7 homens da casa de Saul que fossem enforcados. Então foram os 2 filhos de Rispa e os outros 5. Amém? Com a intenção de quê? De que acabasse a fome. E realmente, depois que eles foram enforcados, a fome do povo de Israel acabou. Esses 3 anos de seca, de fome, se acabou, né? Foram só, vamos dizer assim, Davi pagar pelo erro de Saul e o problema foi resolvido. Porém, o motivo do nosso estudo não é esse. O motivo do nosso estudo é o que a Rispa, mãe desses 2 homens que foram enforcados, fez e suas atitudes. Amém? É isso que a gente vai aprender agora. Bom, então, falando sobre Rispa, né, filha de Aiá, Rispa, que significa pedra quente ou carvão, né, que era uma das concubinas do rei Saul, ou seja, ela era uma mulher. Pelo fato de ser mulher, ela já não tinha grande poder, ainda mais uma concubina, né, que geralmente eram, vamos dizer assim, recebidas como troféu de guerra, vamos dizer assim. Porém, lá no verso, a partir do verso 10 de 2 Samuel 21, a gente vai ver o que ela fez, né? Como a gente viu anteriormente, seus 2 filhos foram assassinados, foram entregues, né? Foram enforcados. E naquela época, as pessoas que eram enforcadas assim, eles não tinham direito sequer a um funeral, né? Porque eles eram, vamos dizer assim, o pagamento de um pecado. E eles ficavam lá pendurados, né? E aves, né? Aves de rapina, qualquer tipo de ave, iam comendo seu corpo aos poucos, né? Porém, abra sua Bíblia em 2 Samuel 21:10, que a gente vai ver qual foi a atitude de Rispa. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximavam deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Bom, a atitude de Rispa foi a seguinte: ela pegou um pano, né, um pano de saco, vamos dizer assim, estendeu lá. Ela não poderia nem sequer encostar nos corpos que estavam lá, porém ela ficou lá, do lado dos corpos dos seus filhos, não deixando que nenhuma ave ou nenhum animal, né, comesse o corpo do filho dela, né, dela com Saul. Quer dizer, uma atitude de mãe, né, pelos seus filhos. Ela fez o que ela pôde, né? Ela não poderia pegar o corpo e enterrar, ela não poderia fazer isso. Porém, não deixar que ninguém fizesse mal, nenhum animal fizesse mal ao corpo dos filhos, ela fez. E ela ficou lá, irmãos, por dias. A Bíblia não diz, talvez meses. Tanto que nessa época começou a chover, né? A Bíblia relata pra gente que durante ela estava lá, voltou a chover depois de 3 anos. Então essa foi a atitude que ela teve.
E essa atitude mostra pra gente várias coisas que a gente vai estudar agora. Amém? Bom, a partir do verso 11, a Bíblia mostra pra gente que o rei Davi ficou sabendo da atitude de Rispa. E qual foi a atitude que o rei Davi teve? Vamos lá no verso 11 em diante até o 14. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, e aos quais furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus queriam a Saul e Gilboá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Bom, vendo essa atitude desesperada de Rispa, o que o rei Davi fez? Ele pegou os ossos de Saul e Jonatas, juntou com mais os 7 enforcados, vamos dizer assim, e os deu um enterro digno. Ou seja, a Rispa, ela conseguiu o seu objetivo. E aí a gente vai ver agora que lições ela passou para a gente. Amém? Bom, irmãos, a primeira lição que a Rispa passa para a gente é perseverança. Mesmo com toda aquela adversidade, né, tendo perdido seus únicos 2 filhos, ela confiando no que é certo, ela ficou ali, perseverou até que seu objetivo fosse conquistado. Então, a primeira lição que ela passa para a gente é perseverança, né? Às vezes a gente passa por situações complicadas na nossa vida, né? Muito difíceis, e a vontade de desistir logo vem. Mas a lição que a Rispa passou para a gente é essa: nunca desistir. E nunca desistir do que ela achava que era certo, que era naquela época, lá no contexto dela, que era dar um enterro digno para os seus filhos, né? Às vezes a gente pode estar passando por problemas sérios, talvez de saúde, de relacionamento com pai, com filho, com esposo, com mulher. Porém, seja perseverante. Amém? Mas seja perseverante não naquilo que você acha que é certo. Seja perseverante naquilo que é certo aos olhos de Deus. E é isso que a gente tem que parar para pensar. Muita gente fica tentando uma coisa, achando que ela quer aquilo, que ela quer aquilo, que ela quer aquilo. Porém, será que aquilo é a vontade de Deus? No caso de Rispa, a vontade de Deus era que seus filhos tivessem que pagar o pecado do rei Saul, o pecado do seu pai. Naquela época não vivíamos pela graça, como já falei anteriormente, era a lei, e a vontade de Deus era aquela. E ela entendeu isso, porém, ela queria dar um enterro digno aos seus filhos. Então, primeiro, pensa se a sua vontade é a vontade de Deus. Se você está querendo a sua vontade ou você está querendo a vontade de Deus, né? Isso a gente só vê, gente, orando ou lendo a Bíblia. Não tem segredo. A vontade dele está escrito aqui. Não pode ser a sua vontade, e sim a vontade do Pai. Então, a primeira lição que a Rispa passou para a gente é perseverança. Sempre persevere. Amém? Bom, ainda falando sobre a perseverança de Rispa, né, trazendo para o nosso cotidiano, vou dar um exemplo bem claro. Lá em Lucas 16:18, diz assim: qualquer que deixe sua mulher e casa com outra adúltera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Às vezes alguém pode estar te aconselhando assim: larga esse marido,
larga essa mulher, porém, essa pode ser a vontade dele, talvez pode ser até a sua vontade, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você jamais, jamais largue o seu esposo ou a sua esposa. Então, devemos ser perseverantes. Teremos que perseverar para conseguir os nossos objetivos. Mas, mais uma vez, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Amém? Ainda dentro do tema perseverança, né? Mais um exemplo, lá em Salmo 101, verso 7, diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, não adianta você perseverar numa mentira, no engano. Não adianta. Amém? A vontade de Deus não é essa. Talvez você esteja mentindo. Eu vou levar essa mentira até o fim. Isso não é perseverar. Você não está fazendo a vontade de Deus, e sim a sua vontade. Amém? Bom, outra coisa que essa história conta pra gente é ajudar as pessoas, né? Embora não esteja na Bíblia, né, alguns historiadores contam que Rispa ficou lá por 6 meses. 6 meses. E como ela ficou lá 6 meses sem se alimentar o tempo todo, com certeza tinha gente ajudando. O protesto que Rispa fez, vamos dizer assim, ela tinha ajuda, alguém levava comida para ela. E porém, na hora de receber, vamos dizer assim, um benefício, né, que ela conseguiu, que foi naquele momento, foi conseguir dar um enterro digno para o seu filho, para os seus filhos. Não foi só ela beneficiada, a mãe, vamos dizer assim, dos outros homens que foram mortos, toda a família de Saul, de Jonatas. Então, quando ela conseguiu o seu objetivo, ela não foi só para ela, foi também para os outros. Então, isso nos mostra que a gente tem que aprender a olhar o coletivo, né? Pessoas ajudaram ela e ela ajudou pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Mais uma vez, a vontade dela não era aquilo. Porém, ela foi fiel. A vontade dela não era que os filhos estivessem mortos. Porém, foi necessário que os filhos morressem para salvar toda a nação, né? Porque se continuasse a seca, a fome, quantos morreriam? Amém? Segundo, ela foi fiel. Ela poderia, vamos dizer assim, 6 meses, aqueles corpos estavam lá jogados, lá, vamos dizer assim, pendurados. Ela não poderia simplesmente cortar aquela corda e levar, pedir para alguém enterrar os filhos? Porém, não, ela foi fiel. Se não pode, não pode. Ela fez o protesto até que a autoridade, o rei Davi, foi e concedeu aquilo que aquela mulher tanto queria. Amém? Então, para a gente encerrar, só recapitulando algumas lições que a história de Rispa mostra para gente: seja perseverante, seja fiel e, principalmente, faça a vontade de Deus. Não é a sua, não é do seu amigo, não é da sua mãe, não é do seu pai. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus a gente só consegue ver ou lendo a palavra ou orando, esperando que Deus fale conosco. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse lindo domingo. E agora eu queria pedir para que você fechasse seus olhos para que a gente possa orar. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia maravilhoso, Pai. Ó Deus, lhe peço que você esteja no coração de cada pessoa que está nos ouvindo agora, Pai. Coloque nelas, Pai, a perseverança, Pai. A perseverança na Tua palavra, a perseverança na Tua vontade, Pai. Que a gente vai conseguir. Sabemos que tem pessoas com muitas dificuldades, essa onda de pandemia, Pai. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas nervosas, muitas pessoas que psicologicamente estão abaladas.
As pessoas, às vezes, não têm nenhuma doença física, mas a doença mental, o desgaste mental dessa pandemia, Pai, está enfraquecendo, Pai. Esteja com eles. Ó Deus, lhe peço nesse momento, Pai, a perseverança, a vontade, Pai, de estar ao seu caminho, de estar ao seu lado, Pai. Ó Pai, esteja com cada um deles nesse momento, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que lhe peço e lhe agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém e amém.